Olá, seja muito bem-vindo a mais um jogo especial, a final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense. Flamengo, nas últimas 7 finais, esteve presente em todas. Já o Fluminense esteve presente em 6. E agora? Quem leva? O Flamengo está buscando o tricampeonato. O Fluminense quer desbancar. O Flamengo tem técnico novo. Fluminense com o velho conhecido Zubeldia. Vai ser um grande jogo no Maracanã. Eu estarei lá contando tudo para você aqui na Flash Score. Você está acompanhando pelo nosso YouTube, seja bem-vindo. É novo? Opa, então se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, comenta quanto vai ser o jogo, compartilha para geral. E se está navegando pelo nosso site, à vontade, é muita informação na palma da sua mão também através do nosso aplicativo. Ó, pinta aqui no cantinho da tela para você escanear e ter muita, mas muita estatística com bola rolando, tabelas de campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Eduardo Gerac, o eterno dramaturgo, jornalista, escritor, tem vários adjetivos, Nelson Rodrigues, certa vez cunhou o quê? O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Mas às 6 da tarde no Maracanã ninguém entra com vantagem, pelo menos pelo regulamento. Mas vejo que o Fluminense, pelo trabalho já do ano passado, com excelência do Zubeldia, que levou o time à Libertadores, tem um leve favoritismo aí no confronto direto, mas quero ouvir a sua análise também. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um grande abraço a você, a todas e a todos. Grande Nelson, né? Sem dúvida alguma, um grande dramaturgo, jornalista, enfim, realmente obras sensacionais aí para a história do jornalismo brasileiro. Bom, mas eu concordo plenamente, tá? Eu acho que dá para cravar que depois dos últimos tempos, né? Desde isso tudo que você falou aí, desde 2020, né? Flamengo e Fluminense estão quase sempre na final do Carioca. Tivemos só aquele Flamengo e Nova Iguaçu, né? Na final. Fora isso, foi sempre Fla-Flu, né? E sem dúvida, dessa vez eu acho que o Fluminense é um pouco mais favorito que o Flamengo, até por causa da semana do Flamengo, né? E é o que você disse muito bem também. O Fluminense, claro, tá com um time bastante azeitado. Tem muita gente chamando o Fluminense de um time surpreendente, mas quem acompanha a gente aqui na Flash Score, a gente já vem falando isso há algumas semanas, né? Que realmente esse time do Fluminense tá bastante interessante, o futebol que ele está apresentando, né? E aí, Fábio, tem a questão já falando um pouco mais dentro de campo, né? O problema do Fluminense é, claro, aguentar a pressão adversária, né? Porque, por exemplo, contra o Palmeiras, para quem não viu o jogo e pega só ali a tabela das estatísticas, por exemplo, aqui no nosso aplicativo da Flash Score, vai perceber que foi um jogo muito igual. Esse jogo eu estou me referindo ao jogo do Campeonato Brasileiro, né? Que o Verdão venceu o Fluminense 2-1. E aí a gente pega, por exemplo, a tabela de estatísticas. Se a gente for ali, por exemplo, em chances claras, o Palmeiras teve uma só e o Fluminense teve 2 chances claras. Ou seja, em termos de finalizações no alvo, o Fluminense teve 7 e o Palmeiras apenas 6. Ou seja, os números são favoráveis ao Fluminense, mas é claro que importa é o placar do jogo, né? E o Palmeiras venceu por 2-1. Mas por que venceu por 2-1? A gente vê ali, né, as barrinhas azuis logo no início do jogo. O Palmeiras tem feito isso nas suas partidas, começou, principalmente em casa, né? Começou pressionando, começou marcando lá em cima, tal, fez 2 gols ali antes dos 15 minutos e depois meio que administrou o jogo, né? O Fluminense melhorou no primeiro tempo ainda, a gente vê ali as barras vermelhas, né? Até quando ele fez o gol, diminuiu para 2-1, e aí no segundo tempo foi um jogo mais igual. Mas então é isso, o Fluminense, claro, nessa partida, nessa decisão, nesse jogo contra o Flamengo, como é uma partida só, apesar de estar um time muito bem montado pelo Zubeldia, tem que ficar atento, porque vamos ver até que ponto o Flamengo vai pressionar o Fluminense desde o início do jogo, né? Logo no começo da partida. O comportamento do Flamengo é uma incógnita, né? Porque o jeito de jogar com o Felipe Luiz, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui na tela, era um, com o Leonardo Jardim é outro, mas ele teve poucos dias de treinamento. Ele assumiu na quarta-feira, deu um treino quarta, quinta foi apresentado, sexta, sábado e jogo domingo. Não tem muito tempo para colocar a mão nesse time e chega muito pressionado. Só que o Zubeldia, o Edu, ele vem mais tranquilo, está de volta ao banco. Ele vem desse jogo que ele perdeu para o Palmeiras, mas jogando bem, os números estão aí mostrando exatamente isso, finalizou até mais do que o Palmeiras, acertou mais o alvo em relação ao Palmeiras, teve mais posse de bola. Mas esses números são legais, mas não traduzem o resultado final.
mas eles levam a possibilidade de vitória. É que não aconteceu, né, Edu? E depois disso teve um jogo que já não foi tão bom assim do Flu, né? Um empate contra o Vasco. Aí sim, já falando do... Jogou mal, inclusive. No Campeonato Carioca. Mas, por exemplo, se a gente pega passes completados, por exemplo, o Fluminense deu 517 contra 259 do Palmeiras. Aqui esses números, apesar da derrota, como você bem salientou, escancaram, né, o estilo de jogo do Fluminense com o Zubeldia. O Zubeldia é esse treinador que gosta demais de ter a posse, né? Então, também abre uma outra questão interessante, né? Como vai desenrolar essa final aí contra o Flamengo. O Flamengo também é um time que, pelo menos, até o ano passado gostava também de ter mais a bola, né? Esse ano, realmente, a coisa não começou tão bem assim a favor, né? Melhor dizendo, do Flamengo, né? Contra o Flamengo, os adversários conseguiram desmontar um pouco aquele jogo mais de posse, da equipe do então Felipe Luiz, né? E aí que eu vou só fazer um parênteses rápido, né? Apesar de tudo, né? Assim, só para deixar minha opinião bem registrada aqui, foi um absurdo o que fizeram com o Felipe Luiz nesse início de semana, né? Nesse início de temporada. Realmente, futebol brasileiro, como disse o Abel, né? Não é para amadores. Mas, enfim, agora é a era Leonardo Jardim, né? Vamos ver até que ponto ela vai se desenrolar a contento ou não, né? Porque Felipe Luiz tinha nada mais, nada menos que o brasileiro e a Libertadores, né? Em seu currículo recente. Mas, enfim, o futebol brasileiro realmente é indecifrável muitas vezes, né? O presidente, inclusive, justificou, né, o presidente do Flamengo, BAP, aos conselheiros, que ele percebeu que com o Felipe Luiz o risco da temporada era muito alto, então ele não quis pagar esse risco. Mas, ainda em relação ao Fluminense, chegaram reforços nessa semana, mas nenhum deles pode jogar. Exato. O Castilho, por exemplo, que a gente falou tanto aqui na final do Lanús com o Flamengo, baita reforço, mas não pode jogar a final do Campeonato Carioca. O zagueiro Midian também, que veio do Nacional. O Alisson, que vem emprestado pelo São Paulo para o Fluminense, que já trabalhou com o Zubeldia. Ninguém entra em campo hoje, né? Nesse domingo, no caso. Mas assim, do lado do Flamengo, Edu, eu vejo uma pressão gigante para cima do Leonardo Jardim. Ele não é culpado da troca. Ele foi o escolhido para a troca, aquilo que você falou. Quem trocou que é o culpado, né? Que fez a escolha. Ele, olha, eu vou trocar. Quem eu vou trocar? Vou pegar o Eduardo Gerac. Chegou o Eduardo Gerac, ele não é culpado, ele foi escolhido. Já chegou, muito sério, falando que vai aproveitar parte do trabalho do Felipe Luiz, e não pode ser diferente, até que ele coloque a mão e o jeito dele jogar, né? Não, sem dúvida alguma, né? Vai ser uma grande incógnita, realmente, como você disse, esse primeiro jogo do Flamengo, já na final do Campeonato Carioca, né, contra o Fluminense. E assim, porque o estilo de jogo, né, que o Jardim gosta é um pouco diferente, ou melhor, é bastante diferente do Felipe Luiz. O Felipe Luiz era aquele treinador, até como jogador, que gostava, né, de privilegiar a posse, de um time mais técnico. Agora, o Leonardo Jardim é mais aquele jogo de transição, né? O Cruzeiro era a prova cabal disso. Então vamos ver como que ele vai se adequar aí rapidamente, né? Ele precisa se adequar a esse novo cenário aí, no caso do time da Gávea, né? O rubro-negro. E aí a gente tem um mapa de posições médias, né? Daquela vitória do Flamengo sobre o Vitória, lá em Salvador. E olha, já faz tempo, hein? A última partida que o Flamengo jogou pelo Campeonato Brasileiro faz quase um mês. E aí é aquela grande incógnita, né? Vamos ver até que ponto o Leonardo Jardim vai manter essa estrutura, né? Que a gente tem ali os dois laterais, né? Que no caso funcionavam demais ali no setor ofensivo, né? Do lado do Felipe Luiz, o Alexandro, que é o 26, e o 22, que é o Emerson Royal, nesse caso, né? Claro, tem também outros, tem o Varela, enfim, outros jogadores que atuam por essas posições, né? E lá na frente, claro, o Arrascaeta é o grande cérebro desse time, mas até que ponto o Pedro realmente vai ter mais ou menos peso agora com o Leonardo Jardim lá na frente, né? E também aquela coisa, né, que o Felipe Luiz estava ensaiando, vamos ver onde, afinal de contas, o Paquetá vai jogar, se ele vai continuar sendo ali o segundo volante, ou se o Leonardo Jardim vai querer mexer ele ali dentro dessa estrutura do meio-campo do rubro-negro, né? Mas sem dúvida, e olha outra coisa, hein, Fábio, assim, claro, o BAP, né, veio a público explicar tudo, mas ele não explicou mesmo, ele só deu umas saídas pela tangente ali, porque assim, eu queria entender do ponto de vista técnico, qual é o número, qual que são as estatísticas, quais que são os dados, né, que faz uma troca dessas,
Porque se a gente for ver o Leonardo Jardim também não é nenhum grande treinador em termos de histórico, né? Assim, claro, ele passou pelo Cruzeiro, em Portugal ele dirigiu apenas times médios, no máximo, né? Claro, ele teve sim uma experiência, né, muito boa lá no Monaco, né? Onde ele foi campeão do campeonato francês, chegou a ser semifinalista da Champions League, mas é isso, né? Basicamente. O resto, com todo respeito ao futebol francês é o futebol francês, não é nem o campeonato que está entre os 3 ou 4 principais ali da Europa hoje. Depois ele trabalhou também no Oriente Médio ali, né? Nos países árabes, mas enfim, esse realmente tudo leva a crer, né? Vai ser a grande oportunidade do Leonardo Jardim dirigindo um clube. Claro, o Cruzeiro também é muito grande, é muito importante. Ele teve um bom momento ali, mas não foi um momento assim, né? Não foi algo tão fora da curva assim, a ponto do Flamengo fazer essa troca que fez. Mas, enfim, é aquela coisa, parece que o Flamengo sempre fica perseguindo um novo Jorge Jesus, né? Porque os números não corroboram essa troca. Claro, pode ser que dê tudo certo. Agora vamos acompanhar aqui semana a semana para ver o que rola, né? Eu lembro que o Flamengo foi atrás no Cruzeiro, foi do Caio Jorge, que foi artilheiro com o Leonardo Jardim. Será que o Pedro vai ser artilheiro com ele? Aliás, finalizações é o nosso tema aí para a gente fechar na direção do gol. Flamengo, o torcedor critica muito que toca e finaliza pouco, né? Mas ele é muito letal, Edu. Exato, tem finalizado pouco e tem finalizado muitas vezes para fora, né? Esse é um mapa de finalizações contra o São Paulo, na estreia do Flamengo, derrota no Morumbi de virada. O Flamengo que teve um total de 15 finalizações naquele jogo. Uma bola, claro, entrou, né? O jogo foi 2-1 para o São Paulo. Finalizações no alvo, apenas 5. Ou seja, tivemos 10 finalizações para fora do gol. Então é isso, realmente o Flamengo tinha uma questão física que já não dá mais para colocar tudo na culpa do preparo físico. Isso já passou. Mas é claro, agora o time precisa ter mais fome de bola, né? Basicamente é isso que está faltando pro Flamengo. E, claro, mais foco, mais concentração. Vamos ver se isso vai começar a acontecer agora com o Leonardo Jardim e mais especificamente nessa final contra o Flu, né? O primeiro capítulo do Leonardo Jardim à frente do Flamengo a gente vai conhecer domingo, e o segundo, curiosamente ou coincidentemente, será contra o Cruzeiro. É o primeiro desafio dele no Brasileirão contra o ex-time dele, e a galera não curtiu muito a ida dele para o Flamengo, porque ele disse que no Brasil só trabalharia no Cruzeiro. O Cruzeiro tirou a multa rescisória dele e ele volta para o Brasil, para o Flamengo. Enfim, vai ser um grande jogo, Edu. Estarei no Maracanã acompanhando tudo aqui na Flash Score. Forte abraço, amigo, até a próxima. Valeu, Fábio, abração, bom jogo lá. Valeu, obrigado a você também pela sua companhia, que assim, é muita informação e você pode ter tudo isso na palma da sua mão. Olha, QR Code pintando aqui no cantinho na tela, é o nosso aplicativo Flash Score, é de graça, é 0800, baixe e tenha muita informação, porque aqui você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.